Cidade Cotrion na frequência no ar. Renatinha, chega mais, bora tomar aquele cafezinho pra dar aquela esquentada. Eu tô vendo aí, tá um cheirinho de café aqui tão gostoso. Renatinha, é pra esquentar Renatinha. O peito, né? Porque hoje tá que tá, hein? Minha querida. Hoje é tá aquele que tá. clima londrino que você gosta, eu né? Eu amo, né? O inverno chegou chegando. Chegou chegando. Vai até setembro, não é isso? Vai até, são 3 meses. 3 meses. Isso aí, até setembro, e aí vem primavera pra Renatinha. embelezar aí. Então vamos que vamos. Vamos lá. Mais uma frequência no ar, mais uma entrevista bacana e sempre com um assunto pra lá de interessante, né, Renatinha? Com certeza, Márcio. Qual vai ser o papo hoje, Pois vamos falar sobre as imunizações, né? Por quê? Como a vacinação aqui no Brasil vai seguir aí, vamos colocar até o final do ano aí com muito otimismo, né? Uhum. Pro público, eu digo público 18 anos pra mais, né? Que é o público vacinável, que a gente chama, né? A gente aproveita pra tirar algumas dúvidas aí que vão surgindo no decorrer desse processo de imunização. E hoje é o dia. É o dia, isso aí. Então, para responder as dúvidas, então, a gente convidou a imunologista, professora e pesquisadora da UFJF, Jaci Garneiro, que sabe tudo sobre o assunto, não é isso, Rê? Boa, Márcia, isso aí. Você que é ouvinte também tem dúvidas aí sobre todo esse cenário, né, de imunização, esse atual cenário de imunização, incluindo também a influenza, né, a vacinação contra a influenza aqui no país, né, manda pra gente então pro nosso WhatsApp, né, o 999181483, sua pergunta que é muito importante aqui. Manda então no WhatsApp Cidade as suas perguntas, suas dúvidas. Então vamos que vamos. Boa tarde, Jaci. Bem-vinda de volta. Tudo bem, Jaci? Boa tarde, é sempre um prazer. É sempre bom estar aqui para esclarecer, para falar. Muito bom, Jaci. Obrigado pela sua presença aqui novamente. A gente já chegou na vacinação, né, por faixa etária, felizmente, né? Ufa, né? Demorou um pouquinho, mas foi. Mas ainda tem muito caminho a ser percorrido, né, Jaci? A gente tem um caminho muito longo, porque quando a gente olha, o que interessa não é o número de imunizados, o que interessa pra gente é a porcentagem da população imunizada. Porque quando a gente olha para o número de imunizado, isso vai variar muito, vai parecer que a gente tem um número muito alto de imunizado, mas na porcentagem, no Brasil, nós ainda estamos em 12% de imunizados. Quando eu falo imunizados, são as pessoas com 2 doses, então é muito pouco o percentual. E é um percentual que ainda nos mostra picos de subida de hospitalização, de casos de morte. Então não é ainda um cenário animador, é um cenário onde nós temos que continuar brigando por mais vacinas e continuando com as mesmas medidas sanitárias de distanciamento, uso de máscara e álcool gel. E qual seria? Qual seria, então, a porcentagem, Jaci, pra gente falar assim, pronto, agora a gente pode tirar a máscara, andar sem máscara com segurança, como tá acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos agora? Acima de 75%. Enquanto a gente não tiver 75% da população alvo imunizada, nós não teremos condições de abandonar as restrições. É lógico que as coisas vão voltando, porque nós estamos há 1 ano e meio, só que elas vão voltar de modo devagar, né? Então você não vai conseguir ainda ter a escola cheia. Se a escola voltar, vai ser num sistema híbrido, com poucos alunos, ou eventos que porventura volte, tudo vai ser restrito. Abandonar realmente progressivamente o uso de máscara, distanciamento social, só depois de 75% da população vacinada. Isso porque esse é o índice que traz, de fato, a imunidade de rebanho, né? A imunidade de rebanho não é dada por infecção natural. Ela é uma imunidade dada pela vacinação. Com certeza. Certo, pra você que tem dúvidas aí sobre a vacinação, principalmente em Juiz de Fora, né, Renatinha? Isso aí. Pode mandar pra gente a sua pergunta, tá? O WhatsApp Cidade é o 329-9918-1483. Já sim, muitas pessoas aí que estão sendo imunizadas com a AstraZeneca estão tendo reações do tipo dor de cabeça, dor no corpo, um cansaço, aquela moleza, enfim, são várias reações. Cada corpo está reagindo de uma forma, né? De uma maneira. Mas por que essa vacina dá reação e a Coronavac, por exemplo, quase não dá nenhuma reação, Jaci? Isso significa que a da AstraZeneca seria uma eficácia maior, mais forte? O que seria, na verdade? Não, elas têm plataformas vacinais diferentes. A plataforma vacinal da Coronavac é uma plataforma muito consagrada, que nós temos várias vacinas da mesma plataforma vacinal, que é vírus morto. Então, esse vírus morto, ele é uma plataforma vacinal que realmente não causa ações, muito raramente. Já a plataforma vacinal da AstraZeneca, que também é a plataforma vacinal da Janssen, que também é a plataforma vacinal da Sputnik, se ela chegar aqui,
e vai ser a plataforma vacinal da Butanvac, né? Quando ela começar, ela é o que a gente chama de vírus não replicante. Então é como se a gente tivesse no caso da AstraZeneca, né? É um adenovírus. Esse adenovírus, então, carrega a proteína do SARS-CoV, a spike, e ele vai ter, então, um nível de resposta imunológica diferente. Ele dá essas reações porque esse caminho de resposta imunológica é um pouco diferente. Mas isso não tem a ver com uma relação com a eficácia ou eficiência das vacinas, nem com a segurança. As duas são seguras, as duas são eficazes, né? O que vai acontecer, que a gente está experimentando essas reações adversas, são reações que já foram descritas, inclusive, lá no começo dos estudos. Então, já sabia de uma falta de reação adversa na Coronavac e já sabia-se dessas reações adversas da AstraZeneca. E aí, cada organismo vai reagir de um jeito, mas na maioria, principalmente dos mais jovens, ela vai dar esses efeitos de reação de dor de cabeça, de moleza, de febre, calafrio, com mais intensidade do que até nos mais idosos. Mas isso não tem a ver com eficácia e segurança, não. Tem a ver mesmo com a plataforma da vacina, né? Esse adenovírus vai causar uma resposta imunológica de um jeito diferente da Coronavac. Muito bom esclarecer isso, porque inclusive as pessoas, elas estão passando a escolher qual vacina eu vou tomar. Então, por exemplo, né, inclusive assim, foi notícia aí em vários portais, enfim, que as pessoas estão deixando de tomar a segunda dose porque elas querem escolher uma vacina a tomar, né? E justamente por isso, porque se deu reação é porque essa que é a boa, né? E não é isso. Então, gente, tem que ir pra tomar a segunda dose, não fica escolhendo vacina não, porque todas elas são boas. A gente aqui maluco pra vacinar, né, Renatinha? Pois é, exatamente. Jaci, agora, tendo em vista isso que a Renatinha colocou aqui agora no nosso papo, da pessoa chegar na fila e querer ficar escolhendo vacina, qual seria o melhor procedimento da prefeitura da atual cidade nesse caso aí de vacinação? Eu acho que a gente tem que ter mais campanhas informativas, porque de fato como a gente está numa pandemia que todo mundo precisa vacinar, né? O mundo inteiro precisa vacinar. Ter várias abordagens de vacina, na verdade, não é ruim, é salutar. Ou seja, eu tenho várias empresas diferentes, indústrias farmacêuticas e pesquisas promovendo plataformas diferentes, inclusive plataformas as que elas estudaram. Certo. Então são todas boas. Então eu acho que as prefeituras e os governos de estado têm que esclarecer sobre qualquer vacina vai te proteger. No estado que nós estamos, qualquer vacina vai te proteger. Então, assim, dar a segurança das informações, ser bem claro em relação aos efeitos adversos, mas também em todas as vantagens que a gente tem com a vacina e deixar bem claro e consciente que todas as vacinas passaram por testes muito rigorosos, são aprovadas pela Anvisa, que é um órgão de excelência, e todas vão te proteger. A gente não ter essa escolha é uma escolha que não beneficia ninguém, porque nada te garante que você vai tomar determinada vacina. Quem que não queria, né? A Pfizer, eu também queria. Pfizer. É essa mesmo, esse menino. Mas eu cheguei lá, tomei a que tivesse, se fosse a Coronavac, a AstraZeneca, Janssen, qualquer uma eu ia tomar, porque eu tinha certeza que eu estaria protegida e contribuindo para a imunidade coletiva. Né, com certeza. Só para entrar na brincadeira da Jaci, se fosse para escolher, eu escolheria a Janssen também, que é de uma dose pronta. Uma dose só. Né, Jaci? Uma dose só. Ótimo. Mas enfim, vamos tomar que está disponível, o que a gente está precisando. Eu brinco que eu falo assim, você chega lá e tem duas que você pode tomar, a que me dão e a que tiver. Exatamente. Isso, exatamente, é isso aí. Não, e o interessante, sabe o que é? Que antes de pandemia, a gente sempre tomou vacina. E a gente nunca sabe a gente nunca soube de onde vem, pra onde, que nem nome de vacina. E agora as pessoas que estão sabendo, né, por conta de ser pandemia, e as informações também, rede social, enfim, isso tudo ajudou também na divulgação das informações. As pessoas estão sabendo o nome de vacina, estão tentando escolher, gente. Não tem essa, entendeu? A gente sempre tomou vacina sem nem saber nome de vacina, então vamos lá, vamos tomar. Com certeza. Eu já citei uma pergunta de ouvinte aqui no WhatsApp Cidade. Ele está querendo saber a respeito das misturas das vacinas. Já tem algo a respeito disso, Jaci, para falar pra gente? Olha só, estão sendo feitos alguns estudos com uma dose de uma vacina. Pergunta do Ricardo Reis, tá? Ricardo, estão sendo conduzidos alguns estudos, um saiu até na Lancet mostrando a primeira dose de AstraZeneca e uma segunda dose de Pfizer. Parece ser segura e, via de regra, não parece que tem eficiência. Agora a gente não consegue garantir
o quão ela é eficiente e segura ela é. Isso não vai ter problema porque as vacinas são seguras em si. Mas o quanto ela vai ser eficiente e o quanto isso também, em termos logísticos, é interessante, porque você tem uma distribuição no país que pode ser desigual, pode ser que a gente aconteça isso, de repente pare de ter insumo de AstraZeneca por um tempo e a gente tenha Pfizer. Esses estudos garantem que isso é possível e que parece ter uma eficácia, mas por enquanto no Brasil a Anvisa soltou nota desautorizando esse tipo de conduta e dos estudos da Anvisa mostrando que não teria benefício em ter uma dose de uma vacina e outra dose de outra. Então, quando você pega a questão de distribuição, se você não vai ter benefício aumentado tomando uma dose de uma e outra dose de outra, é melhor manter o esquema vacinal. E aí sim, se a gente tiver que tomar essa vacina de novo, a gente possa então saber que eu tomei AstraZeneca o ano passado, o ano que vem, por exemplo, eu tomei AstraZeneca em 2021, vou ter que tomar e eu posso tomar Pfizer que não vai ter problema nenhum, ou Janssen ou qualquer outra. Mas dentro do esquema vacinal, a Anvisa ainda está seguindo de você tomar a mesma vacina, porque não mostrou que isso vai ter um efeito maior. Não tem um efeito menor, não tem uma eficácia maior, mas nada que abone esse tipo de conduta por enquanto. É porque lá no Chile, né, parece que foi autorizado, né, a fazer essa mistura, né, de doses aí da AstraZeneca com alguma outra que seja daquela plataforma de RNA mensageiro, né, que é Pfizer, que é Moderna, mas no Chile, viu, gente, aqui no Brasil não está autorizado. A Anvisa não autorizou. Isso aí. Se acontecer isso, vai ser um erro que não é o preconizado. Certo. Vamos falar da vacina, então, da gripe, né? O que pode acontecer, Jaci, se uma pessoa não esperar esses 14 dias, né? No mínimo aí 14 dias entre a aplicação da Coronavac, da vacina Coronavac, olha eu, da vacina contra a Covid e da vacina influenza, né? O que acontece se ela não esperar e tomar antes? Olha, se não esperar e tomar antes, o que você pode fazer é você dar um estímulo muito grande para o seu sistema imunológico e às vezes uma imunização atrapalhar a outra. Sim. Porque a gente tem que lembrar que a imunização, a sua resposta imune é algo muito específico. Então, quando você tomou uma vacina, você está construindo uma resposta imunológica para aquele agente. Quando você toma outra vacina, você começa então a construir agora uma resposta imunológica específica para outro agente. Se você não respeita esse intervalo mínimo vacinal, você pode estimular demais o seu sistema imunológico e ainda por cima uma resposta contrapor a outra. E aí você não está nem imunizado corretamente com a vacina da gripe, nem contra a Covid. Então o ideal é esperar 15 dias mesmo. Perfeito. Certo, voltando à questão da vacinação para Covid, a Maria Aparecida aqui no WhatsApp Cidade mandou o seguinte pra gente: eu fui muito feliz, tomei a primeira dose da AstraZeneca, não tive nenhuma dor, tenho 58 anos, tem pessoas que não querem tomar a segunda dose com medo do que pode sentir. Apenas dando aqui o seu relato, o seu comentário a respeito da vacinação. Realmente isso, as pessoas às vezes com medo de algumas reações, mas é o que pode acontecer às vezes, ter algum tipo de reação, né, Jaci? Fica tranquilo, porque na verdade se foi falado muito da reação da AstraZeneca em relação à trombose, mas o evento de trombose relacionado à AstraZeneca é infinitamente menor do que o da própria Covid, de fumo, de tabaco, de anticoncepcional, ou seja, o risco de trombose é de 0,004%. É muito pequeno. Então, por exemplo, eu também tomei a vacina da AstraZeneca e não tive nada. E eu tive amigos que tiveram reação, mas é uma reação dentro do normal, dentro do esperado. E é uma reação que não vai te deixar não podendo fazer as coisas, não podendo hospitalizar, né? Hospitalizado, nada. É uma reação normal dessa plataforma vacinal e que não tem risco nenhum. Certo. Não precisa ter medo. A Renatinha vai buscar mais uma pergunta de ouvinte. Enquanto isso, para você que tem dúvidas ou algum comentário, pode mandar pra gente, tá? O 329-9918-1483. Mensagem de quem, Renatinha? Agora mensagem do Rafael, do ouvinte. Boa tarde. Com uma dose de vacina da Covid, quanto de proteção o sistema imunológico pode ter? Depende. Quando a gente fala da Coronavac, tem que esperar as 2 doses. A Coronavac, na primeira dose, ela não tem um título de anticorpo alto, de produção alta, protetor, tá? A segunda dose da Coronavac, então eu sempre costumo falar para quem me pergunta, pra gente ter uma segurança muito grande, que você tomou a Coronavac dia 1º, tá? Você vai tomar a segunda dose dia 28.
O intervalo total que eu acho que você poderia estar mais seguro são de 60 dias a partir da primeira dose. Então, 2 meses, tá? 28 dias para você chegar na primeira dose, mais 28 dias para completar a segunda dose. Quando a gente fala da AstraZeneca, os estudos indicam que aproximadamente 1 mês depois da primeira dose, você já tem um título de anticorpo bastante alto. Só que não só o título, mas a qualidade desse anticorpo, ela só vai estar de fato num nível bom a partir da segunda dose. Então, a AstraZeneca, a gente teria, então, primeira dose dia 1º, 3 meses depois, mais 15 dias. Então, 105 dias, pra você ver como demora. Na primeira dose, eu posso ter um título de anticorpo que já sobe, que vai me ajudar? Sim. Mas eu mesmo tenho uma amiga que tomou a AstraZeneca, 20 dias depois ela está com Covid e ela está com uma Covid de moderada. Então, nós só estamos protegidos quando o esquema vacinal se completa. O esquema da Coronavac se completa antes, o esquema da AstraZeneca se completa um pouco depois. Alguns estudos realmente indicam que você já tem um título de anticorpo protetor bem legal, mas a melhora desse título e a qualidade desse anticorpo, porque às vezes não interessa só o quanto você tem, mas o quanto ele é bom, só está completo no segundo esquema vacinal completo. Então a gente tem que esperar. Certo. Mais uma mensagem aqui, Renatinha. A Luciana está perguntando o seguinte, doutora Jaci, o que os estudos falam sobre uma terceira dose de vacina? Olha, eu até ouvi o próprio Dimas Covas, do Butantan, numa entrevista, falando que eles estavam, sim, estudando já a possibilidade de uma terceira dose de Coronavac. A Coronavac é uma plataforma vacinal que, classicamente, precisa de mais reforço, é natural. Quanto à AstraZeneca, a Pfizer, ou a Moderna, ou as outras todas, nós vamos avaliar, mas é possível, sim, que a gente tenha que tomar mais doses ou mais um esquema vacinal. Por isso que também é muito importante que o Brasil continue investindo, por exemplo, na Butanvac, né? A Butanvac é uma tecnologia nacional que o Butantan domina e consegue abastecer o mercado nacional sem ter que depender tanto das questões internacionais. Então, existe a possibilidade, sim, da gente ter que tomar mais vacina. E uma das possibilidades que tá pra gente tomar mais vacina não é só a efetividade da vacina, mas, por exemplo, é o caminho que o Brasil está tomando que é mais difícil, né? O caminho seria vacina, educação da população nas medidas, porque a gente sairia disso melhor. Exato. Nós estamos, da mesma forma que o Chile, que caminha com a vacinação, mas ao mesmo tempo vê os casos subindo, porque abandonou esse distanciamento. Então, não é uma questão da vacina, é uma questão que a vacina tinha que caminhar em conjunto com as outras medidas. Se ela não caminhar em conjunto com as outras medidas, pode ser que a gente crie mais variantes que vão precisar de mais doses ou de outra vacina do mesmo modelo. Exato. Então a gente tem esse problema. Certo. Deixa eu só fazer um complemento, inclusive, quem que perguntou? Quem fez essa pergunta? Desculpa, não sei se... Aqui foi a Luciana. Luciana, é porque na verdade eu acho que a Anvisa autorizou um estudo para uma terceira dose, né, da Pfizer, né? Sim. Então é justamente isso, né, para poder... Enfim, é importante, né? Até por conta das variantes e tudo, né? Mas é porque a Anvisa realmente autorizou esse estudo, entendeu? Deixa eu só fazer um comentário a respeito disso, a respeito de uma possível terceira dose. Ah, meu Deus. Quando eu fui levar minha mãe ao esporte, minha mãe se vacinou no esporte. Eu até contei isso pra Renatinha. Nós chegamos lá e a enfermeira disse o seguinte pra minha mãe: a senhora guarda esse papelzinho, que possivelmente nós vamos tomar uma dose todo ano. Todo ano, Eu acho que todo ano vai ser até normal, né? Como tem da gripe, por exemplo, né, Jaci? Porque enquanto a gente não eliminar a transmissão, né, a presença do vírus, a gente vai ter que ter isso mesmo. Foi assim até engraçado na hora, mas é o que pode acontecer, né, Jaci? Pode acontecer, sim. Prepara o braço. Prepara o braço. Não, o meu tá preparado, sou a rainha da vacina. Você também, né, Márcio? Com certeza. É o rei da vacina. Mais perguntas no WhatsApp Cidade. Vamos lá. Samira, ela queria saber se tem algum problema se ela ingerir bebida alcoólica depois de tomar a vacina da Covid. Assim, todo mundo quer comemorar, né? O que acontece? Os estudos mostram, a Fiocruz soltou uma nota falando que não tem problema nenhum. O que eu faria, né, que eu acho mais prudente, quando a gente olha os efeitos do álcool sobre o sistema imune, o álcool é depressor do sistema imune, ou seja, o álcool deprime o sistema imune, diminui a sua função. Então, como a gente nunca sabe o nível de comemoração que a pessoa quer ter, eu aconselharia que ela não bebesse, porque
quando a Fiocruz solta uma nota falando, olha, não existe problema, eu acho que ela não imagina em a pessoa se esbaldar, entendeu? Então, eu acho que se a gente for ser mais prudente, mais cuidadoso com a gente mesmo, espera umas 48, 72 horas após a vacinação. Mas também se você chegar, quiser só abrir um vinho para falar, imunizei, ótimo, não tem problema, mas como a gente nunca sabe o nível da comemoração, seria mais prudente que não, porque o álcool por si só tem esse efeito depressor e é isso que eu não quero. A gente não pode beber como se não houvesse amanhã, né? Por favor. Já se pergunta da Érica também no WhatsApp Cidade, ela quer saber a respeito do retorno das aulas, a infecção em cima das crianças. O que você pode falar pra gente a respeito disso? Olha só, saíram muitos estudos o ano passado, principalmente com a primeira variante que surgiu, né? Mostrando que as crianças tinham uma capacidade de infecção menor e uma capacidade de transmissão menor também. O problema é que a gente não tem muitos estudos sobre as cepas, as variantes novas para falar sobre isso. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil é muito diferente de outros países. Certo. Nós temos uma diferença regional muito grande em relação à educação e as pessoas e as escolas, né? Nós temos escolas particulares com determinadas condições, escolas públicas com outras condições. Mesmo o público-alvo, né, das crianças são muito diferentes. Então é muito complicado a gente colocar tudo isso, e a gente sabe como está sendo difícil para as crianças. Eu tenho 2 filhas em casa, está sendo muito difícil, né? Muito difícil mesmo, assim, eles estão ansiosos, é muito difícil. Ao mesmo tempo, a criação de protocolos para receber essas crianças é muito complexa também. E eu acho que as escolas vão paulatinamente voltar, mas a gente tem que estar muito consciente dos riscos da volta, porque dizer que as crianças transmitem menos e ficam menos doentes não quer dizer que as crianças não fiquem doentes e não transmitam. Certo. O Brasil tem cerca de 2.000 mortes por crianças de Covid, né, até agora. Então é uma questão muito complexa mesmo. Do outro lado, você tem famílias e toda essa complexidade que eu falei. E agora a gente tem um dado muito interessante que acabou de sair. Israel tem 60% da população vacinada e está correndo para tentar vacinar os grupos abaixo de 18 anos, porque com o retorno das aulas, os casos aumentaram muito. Então, como aqui no Brasil a gente não atingiu uma boa porcentagem de imunização ainda, eu penso que o retorno da aula é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, mas eu vou falar de um outro ponto de vista, o quanto nós estamos comprometidos com o retorno das aulas. Porque não adianta a gente querer escola e ir pro bar, ir pra academia, ir pra praia, né? Então, assim, se a gente quer tanto o retorno da escola, a gente vai ter que trabalhar pelo retorno da escola e não simplesmente é obrigação da escola manter os protocolos. E os seus protocolos para você garantir que o seu filho esteja lá. Então, a gente tem que estar comprometido com os protocolos e comprometido com a educação. E comprometido com a educação é parar de aglomerar, né? É você estar na comunidade escolar comprometido. Quanto que a gente quer isso? Exatamente. Mais perguntas no WhatsApp Cidade. Vai lá, Renatinha. É da Maria. Hoje tá bombando, tô adorando, hein? A Maria, boa tarde. Tenho alergia a alguns condimentos e alimentos também. Posso tomar vacina? Pode, né? Pode sim. A gente não está no mercado ainda. A gente só vai ter que tomar cuidado com a Butanvac, porque da mesma forma da vacina de gripe, ela também vai ter uma plataforma que é feita em ovo. Então, quem é alérgico a ovo vai ter questões com a Butanvac, como tem com a vacina da gripe e com outras que tem essa plataforma. Mas pode tomar. Fica tranquila, porque se você não tiver nenhum alergia a componentes da vacina, que geralmente são antibióticos, conservantes, você não vai ter problema. Certo. Antes da Renatinha puxar mais uma no WhatsApp, eu já sei, a respeito da vacina da Janssen aí, que já vai poder imunizar 1,5 milhão de brasileiros, é aplicada em uma dose apenas. Até brinquei que se fosse para escolher, escolheria essa. Por ser uma dose só, né? A segurança, ela é a mesma que as outras que precisam de 2 doses? Ela tem uma segurança e uma eficácia bastante grande. A Janssen também está estudando o protocolo se vai precisar de uma segunda dose, mas por enquanto ela não precisa de uma segunda dose, e é muito legal você ter então 1,5 milhão de pessoas imunizadas, né? A Janssen também é uma vacina que vai chegar com força no segundo semestre.
e vai ser super importante porque ela tem uma segurança e uma eficácia bastante grande. Bacana. Nós vamos ter que ver como que ela vai ter essa segurança e eficácia frente à variante Delta, que é a variante indiana, e aí a partir disso se vai precisar de uma segunda dose da Janssen a partir disso. Perfeito. Qual que é o prazo de imunidade da AstraZeneca após tomar a segunda dose? Caso tenha disponibilidade, posso tomar a segunda dose de AstraZeneca antes do programado? É o Fernando Gutierrez. Olha só, quando você pega a Pfizer lá nos Estados Unidos, por exemplo, ela foi dada com um intervalo de 28 dias. A AstraZeneca também poderia ser dada com intervalo de 28 dias. Aqui no Brasil se preconizou por 3 meses para a gente ter uma ampliação da cobertura vacinal e que garante respostas imunológicas muito adequadas. Então, foi uma logística que se deu ali. Agora, quanto tempo nós estaremos imunizados depois, isso nós não sabemos ainda. Qual o meu título de anticorpo, se meu título de anticorpo vai cair. Por isso é que a gente precisa de 75% no mínimo para diminuir a circulação do vírus. Porque eu não sei, eu individualmente, o quanto eu estou protegida. Eu sei que quando a gente diminui a circulação do vírus, eu estou protegida. Independente se eu ainda tenho anticorpos ou não. Porque essa resposta a gente ainda não tem. Eu posso fazer uma pergunta, inclusive, em relação a anticorpo, né? Porque... Jaci, existe um movimento, né, assim, de procura por testes de IgG, né, para saber se a pessoa teve uma resposta imunológica depois de tomar vacina. Mas parece que os imunologistas, né, os infectologistas, enfim, profissionais da área de saúde não recomendam, não orientam fazer esse teste, porque existe uma resposta celular. Eu queria que você explicasse o que é realmente uma resposta celular, né, e por que um IgG, né? Aliás, mesmo o IgG dando negativo, se a pessoa pode estar assim imunizada. A nossa resposta imunológica é muito individual e ela vem de uma genética e também de tudo que a gente encontrou na vida. Então é um sistema que tem um componente genético e tem um componente comportamental muito grande. Então não adianta, até porque quando a gente fala de resposta de IgG, a gente fala de resposta imune humoral. Então você imagina que é aquilo que circula no seu sangue, no seu soro, e é uma festa, tem milhares de anticorpos ali. Se a gente pensar que os coronavírus são aqueles de resfriado comum e esse teste não consegue ser específico para o SARS-CoV-2, ele pega coronavírus. Então eu posso achar que eu estou imunizada por um outro coronavírus. Eu posso não aparecer IgG no meu anticorpo e eu estar imunizada, né? Por quê? Porque do outro lado tem um tipo de resposta, que é a dita resposta imunicelular, que ela não se quantifica no sangue, né? Eu não vou lá no laboratório de análises clínicas, tiro o meu sangue e consigo ver como eu consigo ver IgG. Ela é uma resposta que a gente só consegue acessar ela através de testes muito específicos de laboratório. Então, toda vez que você olha lá falando assim, essa vacina aqui, ela tem potencial de ativar a resposta imunicelular. Isso foi feito em laboratórios de pesquisa, porque o seu sangue, ele é composto dessa parte líquida do soro e ele é composto das células. Essas células, então, serão recolhidas pelos pesquisadores e a gente vai olhar lá dentro como que ela responde quando estimulada com o vírus. E essa é a grande sacada, porque são essas células, então, que vão nos dar o potencial de memória. Porque toda vacina boa tem que ter memória. Só que a gente só consegue saber se tem memória, se essas células, quando em contato com o vírus, vão responder nesses testes celulares que não faz em nenhum lugar, a não ser nos nossos laboratórios de pesquisa. É por isso que, na verdade, Jaci, por exemplo, a diminuição, né, de hospitalizações, enfim, no decorrer do tempo, com vacinação, é esse tipo de resposta que a gente tem com relação realmente às respostas, né, celulares mesmo. Isso, a resposta de memória, aquela que está ali para um segundo encontro, rapidamente você responder, além do título de anticorpo. Já que não tem como fazer o teste, né, a gente vê pelo comportamento mesmo de sociedade, né? E a gente está vendo isso, né? Já mudou completamente o perfil dos hospitalizados. A gente não está vendo mais tanto idoso, né? A gente está vendo um perfil agora mais jovem. Muito bom. Bom, vamos agradecer a galera que mandou as perguntas pra gente pelo Adoramos. WhatsApp Cidade, né, Renatinha? E já o nosso tempo é curtinho, mas acho que foi bastante esclarecedor. Foi bom. Né? Foi ótimo. E qual mensagem você deixa pra quem ainda tá com algum receio de se vacinar, pra quem não tomou a segunda dose, principalmente, Jaci?
Gente, abraça a vacina, né? Eu acho ótimo que as pessoas questionem, tem que questionar mesmo, a gente está na era da informação, mas o questionar tem que servir pra gente se informar e fazer o correto. Ouça a ciência, ouça os bons profissionais, as boas fontes, Fiocruz, Butantan, universidades federais. Abrace a vacina com força, porque é dela que vai vir uma esperança da gente parar de morrer, né? A gente tem, é horrível, 500 mil brasileiros mortos, até quando, né? Tratamento precoce não funciona, o que funciona é distanciamento social e vacina. É ela que vai trazer uma vida de novo normal pra gente com segurança. Abrace a vacina e você que já abraçou a primeira, corre lá pra abraçar a segunda. Com certeza, tá lá disponível pra você, tá? Jaci, obrigado, tá, pela Obrigada eu, gente. Sempre que vocês precisarem. Obrigadão. Tamo junto.